A educação tem o valor especial da participação dos tutores, das crianças, porque é uma pasta em que os poderes políticos devem ter a humildade de serem um meio e não um fim. O que significa que tenho os meus ideais, aqui hoje explanados, mas sem dúvida alguma que vou ouvir os tutores assim que vai haver muito diálogo entre pais, agentes escolares e município. Sou intransigente no que apresentei até aqui e nos eventos, mas o que vou apresentar nesta semana funcionará em livre aberto. Daí que é a folga negocial para possíveis coligações. O município investirá todas as energias nos estabelecimentos de ensino, porque o conhecimento adquire-se nas escolas e não nos ATLs. Assim que a oficina da criança vai ser extinta, porque é uma espécie de ATL pago pelos impostos municipais, em que, em alguns casos, se exige a presença de adultos junto das crianças. Defende a creche pública, mas não uma espécie de ATL público, porque isso não é serviço, mas sim luxo público. Mas não se admirem que venha a mudar de opinião. Recordo que nestas magníficas instalações ficará a GNR. Extinção do Centro Juvenil, que é no edifício ao lado das antigas piscinas, porque, segundo o site da Câmara, é berço de conhecimento, transmissor de boas práticas juvenis, como a interajuda, a amizade, o respeito à diferença, o respeito por si próprio, o respeito aos espaços, o autoconhecimento, o trabalho comunitário, de participação social e estímulo à cidadania. Uma porta para o mundo da inclusão. Mas isto são competências das escolas. Daí que vamos investir nestas as verbas que o município gasta no centro juvenil. O presidente Perdigão lutará contra o abandono escolar dos jovens de inegável inteligência, já que as dificuldades dos tutores não vão ser suprimidas pela mão de obra de quem devia estar a estudar. Assim que o município investe nos apoios sociais e escolares do aluno com a premissa de que não há abandono escolar sempre que passa de ano. Senão, terão que devolver os gastos que os impostos municipais suportaram. Como é lógico, esta regra é apenas e só para encarregados de educação com condições de trabalhar. O procedimento do quadro anterior tem como objetivo combater o abuso da autoridade paternal. O meu falecido pai abandonou a escola após a quarta classe por dificuldades económicas, mas, quando esteve na Marinha, os comandantes queriam-no manter nas fileiras porque tinha uma capacidade intelectual acima da média. O pai dele preferiu colocá-lo a trabalhar numa pedreira, de modo a ficar-lhe com o ordenado. Assim, no meu mandato de presidente, não vai haver Antónios, nome do meu pai. O município tem que proporcionar as condições para que todos os alunos tenham sucesso, mas nem todos são doutores e engenheiros. Eu próprio não sou licenciado e não é por isso que seja inferior a alguém. O insucesso escolar é algo perfeitamente normal, ao contrário dos 12 anos de escolaridade mínima obrigatória, porque atrasa o indivíduo e é um prejuízo para o Estado. Por exemplo, é inadmissível adolescentes de 16 anos estarem no sexto ano porque têm de estudar até aos 18. E em Montemor isso não se vai passar por três razões. 1. O município ajudará os representantes legais dos menores a encontrar soluções conforme a subsecção 5 da Lei nº 7 de 2009, Trabalho de Menores do Código de Trabalho. 2. O município cortará os apoios sociais a quem insiste a ficar na escola com mais de 3 chumbos no mesmo ano. 3. Protocolo com o Instituto de Emprego de Évora para que os menores com insucesso escolar tenham formação profissional das áreas predominantes do concelho, tais como a agricultura, pecuária, restauração e serviços. Montemoro Novo vai ter um parque escolar porque vamos concentrar os estabelecimentos públicos de ensino. Assim, os que estão no centro da cidade vão ser construídos nos terrenos livres entre a escola secundária e o Intermarché, para todos os alunos ficarem perto das instalações desportivas. Além disso, está a retirar-se trânsito de zonas residenciais. O terreno entre as piscinas e o Intermarché tem aspecto de obras, que não sei o que seja, mas exorto a atual Presidente a ponderar o projeto de concentração de escolas nessa área. O principal motivo do insucesso escolar é a falta de motivação. Vamos abrir os horizontes da escola uma vez por semana. No inverno, aulas nos edifícios municipais que estão encerrados no horário laboral dos dias úteis, como a biblioteca, interpretativo do castelo, museus, galeria, curso Semedo. 2. No verão, aulas nos equipamentos municipais ao ar livre, como o parque urbano, o castelo, etc., em que os alunos terão cadeiras com palmatória e os professores um quadro com pés. Estes dois itens representam a minha oficina da criança.
Procedimentos da escola aberta. 1. O almoço é sempre no refeitório, daí que uma turma está no exterior, num período do dia, e na escola, noutro período. 2. Aulas de manhã no exterior, os responsáveis deixam os seus educandos no local indicado e recolhem-nos na escola e ao contrário, quando as aulas de tarde são no exterior. 3. O município faz o transporte para o almoço e depois deste. 4. O município coordena toda a logística e a escola com os professores e responsáveis dos alunos. 5. É para os alunos da primária, porque só tem um professor. Mas vou pedir um esforço às direções da preparatória e secundária que agrupem algumas aulas de cada disciplina numa das partes do dia. Por exemplo, se uma turma tiver 4 horas semanais de português, pede-se que juntem 3 horas de modo que a turma tenha aulas no exterior uma vez por semana. 6. Também é possível ter aulas nas instalações de empresas que queiram aderir ao projeto, em que terão o direito de entregar brindes publicitários aos alunos. O Presidente Perdigão lutará contra a ideologia nutricionista. Daí que haverá uma consulta aos responsáveis dos alunos com as seguintes perguntas: quais as 5 sopas preferidas, os 2 tipos de peixe, os 3 tipos de carnes, se concorda com a liberdade de confecção. A ideia é simples. A famosa diversidade alimentar deve ser protagonizada pela família aos jantares, porque na escola os almoços devem ser baseados nas proteínas dessa consulta. Ou é preferível serem codornizes e as crianças não comerem? A Escola Sénior Móvel pretende motivar os reformados com atividades que desenvolverão conhecimentos e capacidades. 1. A ação decorrerá de dia nas freguesias rurais e os professores vão ser licenciados funcionários do município, assim que um técnico informático ministrará sessões de informática para quem não sabe utilizar um computador e, pela mesma ordem de ideias, haverá aulas de português e inglês. Haverá ações desportivas por alguém do valor do desporto. Estes funcionários exercem estas funções um dia por semana. 2. Sessões de diversão, que visam elevar a autoestima dos idosos através da paródia, em que num dia a funcionária municipal que sabe fazer pinturas faciais faz uma sessão dessa arte, no outro dia o gabinete de comunicação dá as dicas de jornalista e os idosos entrevistam-se uns aos outros, etc. 3. Sessões de municipalismo, que visam dar a conhecer os funcionários municipais e suas funções, além da proximidade que deve haver entre município e munícipes. Isto é, todos sabem o que é o vereador, mas muitos não sabem o que faz. 4. Sessões de especialistas, como os bombeiros ministrarem uma sessão de primeiros socorros, ou do centro de saúde uma sessão de nutricionismo, ou da GNR de informação, etc. 5. Sessões de trabalhos manuais, em que, por exemplo, um eletricista ministra a sessão de como fazer um candeeiro e os idosos levam para casa o candeeiro que produziram. 6. Sessões empresariais, em que os idosos são recebidos nas empresas que tenham a amabilidade de lhes mostrarem as instalações e forma de produção. 7. Sessões de turismo municipal, em que, por exemplo, os idosos de Cabrela conhecerão a Gruta do Escoral e os desta localidade conhecerão a singular Vila de Sempre de Cabrela. 8. No fim do ano escolar, todos os participantes da Escola Sénior Móvel são recebidos pelo Presidente Perdigão no Salão Nobre do município. Assim, este projeto dará entretenga aos reformados que tenham a maioria das capacidades físicas e psicológicas e é facultativo, mas conte com os filhos e netos para os obrigarem. Como se processará? O município e as juntas de freguesia elaboram o plano final, visto que em cada dia reunimos os idosos em freguesias diferentes, de modo a fazer turmas maiores e com o almoço a preço social. Cada junta de freguesia terá a responsabilidade de explicar pessoalmente aos idosos, de modo a saberem o que interessa a cada um, porque uma pessoa que saiba ler e escrever não vai às sessões de português. Pensamentos do dia. A escola já não é mais espaço cativa, portanto, é preciso quebrar as convencionalidades e suas formalidades para cativar, encantar o aluno ao conteúdo e também ao seu crescimento intelectual. Ezequiel Redin, conceituado professor universitário do Brasil. A velhice é a paródia da vida. Simone de Beauvoir, escritora francesa.